Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos começar mais uma semana de trabalhos em casa. Vamos lá, vamos em frente. Olha, nesse material que vocês receberam, eu elaborei da seguinte forma. Na primeira página, vocês tinham um texto que falava sobre a Revolução Francesa, um trechinho, né, falando sobre ela. E também falava da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborado durante a Revolução Francesa. Aí, na segunda página de atividades que vocês tinham, eu estou olhando a minha aqui para acompanhar, vocês tinham alguns artigos da Declaração dos Direitos Humanos, que foi criado pela ONU com base na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi lá da Revolução Francesa, criada na Revolução Francesa. Então, ela é a base da Declaração dos Direitos Humanos escrito pela ONU, tá? Aí, eu quero ir lá na nossa página, vamos ver se eu chego lá, pera lá. Então, vocês têm essa parte, está na página 14, ó. A gente tem um artigo aqui que diz assim, ó, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias. Então, você tem a liberdade de ter, tá? Isso está na lei, na Declaração dos Direitos Humanos. Só que vejam bem, e quando essa notícia ou essa informação que você quer dar é falsa? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre fake news hoje, tá? E aí vocês têm aí um texto que fala um pouquinho sobre as fake news. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, é um assunto que está muito em alta hoje, né? Investigações até no governo federal em relação às fake news, né? Então, eu quero ler um pouquinho esse texto com vocês e nós vamos comentar um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas principalmente em redes sociais. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é fácil encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. Para disseminar informações falsas, é criada uma página na internet. Um robô criado pelos programadores desses grupos é o responsável por disseminar o link nas redes. Quanto mais o assunto é mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações a cada 2 segundos, o que é humanamente impossível. Com tamanho volume de disseminação de conteúdos, pessoas reais ficam vulneráveis às fake news e acabam compartilhando essas informações. Dessa forma, está criada uma rede de mentiras com pessoas reais. A maneira mais efetiva de diminuir os impactos das fake news é cada cidadão fazer sua parte, compartilhando apenas aquilo que tem certeza de que é verdade. O ideal é duvidar sempre e procurar informações em outros veículos, especialmente nos conhecidos como grande mídia. Bom, gente, então vejam bem, hoje em dia isso tem sido um problema muito grande, a questão das fake news. Isso tem sido um problema muito grande. As pessoas estão disseminando notícias falsas
Principalmente nesse momento de pandemia, a gente está vendo pessoas que estão divulgando remédios que curam, é, remédios caseiros que podem curar, e às vezes as pessoas ficam tão vulneráveis e com medo de pegar a doença, e elas acabam até fazendo esses medicamentos caseiros para tentar se proteger, se curar, e o que realmente tem que ser feito acaba não se fazendo. Então, muitas vezes é um risco, né? Pessoas que muitas vezes são mortas até por notícias falsas que correm a respeito delas, enfim, e acontecem tragédias por conta disso, né? Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, refletissem sobre isso. O texto é para vocês pensarem um pouquinho, e aí vocês têm algumas atividades para fazer relacionadas a isso. Qual a sua opinião sobre fake news? É a letra A. É a sua opinião. Você não vai achar essa resposta pronta em lugar nenhum. Ela está aqui, ó, na sua cabecinha. A B. Apesar da Declaração dos Direitos Humanos afirmar que todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, você acha que fake news se enquadra nesse direito? Por quê? Então não é só sim ou não. Você tem que dar a sua opinião, você tem que explicar por quê você acha sim ou por que você acha não, ok? A C. Quando você recebe alguma notícia alarmante pelas redes sociais, tem o costume de compartilhá-la imediatamente ou você verifica a veracidade da mesma antes de compartilhá-la? Você se recorda de alguma notícia que compartilhou achando que era verdadeira e que depois descobriu ser uma fake news? Se sim, qual? Tá? Então você tem várias perguntas em uma só, analise bem para você poder responder. A D. Qual a melhor forma para evitar as fake news? Você vai pensar numa alternativa. Como que a gente faz para evitar as fake news? Ok? Gente, por essa semana é só. É vocês refletirem um pouquinho a respeito desse assunto, que eu acho que é muito importante. É um assunto que nós estamos ouvindo muito falar sobre ele, são as fake news. Reflitam um pouquinho, respondam essas questões, não é nada difícil, eu acho que está bem tranquilinho para vocês fazerem, tá ok? Então por hoje é só e até mais!